Uma mãe leva o filho de 6 anos ao pronto-socorro de um hospital. O menino estava com tosse e febre, mas sai de lá sem vida. A criança recebeu adrenalina diretamente na veia em vez de nebulização e entrou em choque. Agora, nem a médica que prescreveu o medicamento, nem a técnica de enfermagem que fez a aplicação assume a responsabilidade pela morte do garoto. Um quarto infantil, cheio de bonecos, brinquedos e saudade. Todo momento é difícil porque a gente lembra dele, né? Quando eu acordo, eu lembro dele. Quando eu vou fazer as refeições, eu lembro dele. Ele era o nosso príncipe, né? Ele era o nosso bem precioso. Benício tinha 6 anos. O menino saudável, feliz, filho único de Joyce e Bruno. A gente não tá vivendo, a gente tá sobrevivendo. Nosso luto virou luta. E agora a gente busca a justiça, né? Depois de vários dias com tosse, Benício começou a ter febre. Então, eu dei remédio para febre, dei um banho e fomos dormir. De manhã, quando ele acordou novamente com febre. Joyce e Bruno resolveram levá-lo a um hospital particular de Manaus. Sábado, 22 de novembro, Benício chega ao Hospital Santa Júlia, acompanhado pelos pais. Ele ainda estava tossindo, com febre e dificuldade para respirar. Pouco depois, o menino é atendido por uma médica. O diagnóstico é suspeita de laringite. A médica prescreve lavagem nasal, soro, xarope e 3 doses de adrenalina a serem aplicados na veia a cada 30 minutos. Ela apenas falou que ele iria fazer adrenalina. Como ele já teve casos de laringite anteriormente, eu já sabia que era por nebulização. Então, nem questionei, porque na minha cabeça estava certo que seria nebulização. Benício foi para o ambulatório receber a medicação. Foi atendido por uma técnica de enfermagem. Quando ela aplicou o soro, eu questionei. Cadê a nebulização com adrenalina? Aí foi que ela me respondeu, não tem nebulização com adrenalina. A médica prescreveu na veia e me apontou na prescrição, né? E aí eu respondi para ela, eu disse, mas ele nunca fez na veia, sempre foi por nebulização. Aí ela fala, eu também nunca fiz, mas está prescrito aqui. Aí ela pega e aponta. A técnica de enfermagem aplica a primeira dose de adrenalina. Benício passa a ter dificuldade para respirar. Eu acho que não dá uns 10 segundos. Ele imediatamente ele já fica pálido, os lábios dele muito branco, o pé amarelado. Segundo a mãe, o menino se queixou. Ele se contorcia, dizia que o coração dele estava queimando. Pouco depois, a criança é levada para a sala vermelha de emergência. Depois é levado para a UTI pediátrica e é entubado. Depois de um tempo, eu estando lá, ele começa a ter a parada cardíaca nele. Eu presenciei 3 paradas cardíacas nele. Benício entrou em choque. A única coisa que eu faço, eu me ajoelho do lado do leito, eu seguro na perna dele, eu rezo por ele, eu peço que ele volte. Eu grito bastante, né? Para ele voltar, para ele ter força. Falo, bora Benício, bora Benício. Mesmo com todas as tentativas, o menino não resiste. Eu chego lá perto dele, eu beijo ele, eu abraço ele, peço perdão. Peço perdão, né, por ter colocado ele naquela maca para tomar aquela injeção mortal. Os pais de Benício acreditam que a morte foi causada por erros da médica e da técnica de enfermagem. É que existe uma grande diferença entre a adrenalina inalada e a adrenalina aplicada na veia.
A nebulização é indicada para tratar problemas respiratórios. Ao ser inalada, a adrenalina se transforma em gotículas, que entram pelas vias aéreas e vão até os pulmões. É um procedimento local e seguro quando usado em dose correta. Já a adrenalina intravenosa, usada somente em emergências graves, é aplicada diretamente na veia. Ela entra rapidamente na circulação sanguínea e provoca um efeito intenso no sistema circulatório geral. Se usada de forma inadequada ou em dose excessiva, pode causar arritmias cardíacas graves, parada cardíaca, hipertensão extrema ou até mesmo um infarto. Ela é como se fosse um choque elétrico químico, tá, no nosso corpo. Então ela causa realmente uma subida rápida da pressão, um ataque cardíaco, o coração começa a bater mais rápido do que o habitual. Desesperado, o casal denunciou a médica que atendeu Benício à polícia. Juliana Brasil Santos se formou em medicina há 6 anos. Ela é clínica geral, sem especialização reconhecida em pediatria. Em mensagens trocadas com o pediatra de plantão quando Benício passava mal, ela pede ajuda. Urgente, ela escreve: prescrevi inalação com adrenalina e acabaram fazendo EV. Paciente está passando mal, ficou todo amarelo. Pede para alguém da UTI descer urgente. A médica insiste: urgente, doutor, pelo amor de Deus. Em seguida, Juliana admite que errou. Eu errei na prescrição. Me ajuda. Eu que errei na prescrição. No final da mensagem, a palavra desespero. A médica foi afastada de todos os hospitais em que trabalhava. Em nota, o Conselho Regional de Medicina do Estado do Amazonas afirma que instaurou uma sindicância para averiguar os fatos de forma técnica e imparcial e que manterá cooperação com as autoridades sanitárias e policiais dentro dos limites de sua atuação, sempre com foco na verdade dos fatos e na prevenção de novos eventos. Raiza Bentes se formou em técnica de enfermagem há 7 meses. Depois da morte de Benício, o Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas determinou a suspensão do registro profissional dela enquanto durar o processo. Pelo Código de Ética da Profissão, o técnico de enfermagem tem um dever de consultar enfermeiros ou médicos em caso de dúvida. No caso do técnico de enfermagem, ele deve questionar o enfermeiro que está ali supervisionando ele e caso o enfermeiro permaneça na dúvida, ele deve tirar com o médico prescritor essa dúvida. Jamais a gente deve administrar nenhuma medicação com dúvidas. Porque se ele executa um procedimento onde ele coloca em risco a vida do paciente, ele pode, inclusive, responder por essa ação. Segundo o inquérito policial e os documentos do hospital, a medicação e a dose prescritas pela médica e aplicadas pela técnica foram consideradas incompatíveis para a idade e peso de Benício. Nós estamos investigando a responsabilidade da médica Juliana Brasil no que se refere ao erro de prescrição médica, o erro da técnica de enfermagem Raiza, no que se refere ao seu erro de procedimento de dupla checagem na administração errônea da adrenalina. A médica investigada pela morte do menino Benício prestou depoimento nesta delegacia aqui de Manaus. O caso é investigado como homicídio doloso qualificado quando há intenção de matar. O delegado, à frente do caso, pediu a prisão da médica à justiça, mas o pedido foi negado após a concessão de um habeas corpus. De acordo com a decisão judicial, ainda não há elementos suficientes para a prisão da médica Juliana Brasil. Alguns dias após os 2 primeiros depoimentos, a médica e a técnica voltaram à delegacia para uma acariação. Chegaram com o rosto coberto. Elas ficaram frente a frente, acompanhadas pelos advogados. Nós pudemos entender melhor que a Raiza, ela não procurou auxílio da médica alegando uma espécie de temor
geral dos médicos, dizendo que alguns médicos a maltratavam quando questionava a prescrição em outros casos. Já a médica apresentou uma versão diferente. No primeiro momento, ela simplesmente confirmou que ela havia errado na prescrição e agora ela já alega que não, que esse protocolo de dupla checagem não seria uma obrigação do médico, seria uma obrigação da técnica de enfermagem e dos enfermeiros. A situação da médica se complicou após o depoimento de 3 testemunhas que relataram a tentativa de manipulação de provas. Foi apontado por 3 testemunhas no sentido de que a médica teria tentado obter acesso à prescrição médica original para suprimi-la e editar os dados no sistema para que não aparecesse o fato dela ter prescrito errado a adrenalina pela via de endovenosa e não pela via de nebulização. A polícia abriu também uma 4ª linha de investigação. Com possível erro de procedimento na UTI, erros relacionados à intubação do Benício que poderiam também ter contribuído para o seu falecimento. Os próximos passos da investigação agora se concentram no Hospital Santa Júlia, onde Benício recebeu atendimento médico. A Polícia Civil vai realizar uma perícia para verificar se a estrutura e as condições de trabalho estavam dentro das normalidades. Os peritos devem analisar se naquele dia havia equipe de enfermagem suficiente e se os procedimentos como transporte, intubação e monitoramento na UTI foram executados corretamente e por que não havia a presença de um farmacêutico para fazer a liberação dos medicamentos prescritos. Outro ponto que será examinado é o sistema de informática do hospital. A polícia quer saber se houve alguma falha capaz de alterar automaticamente a forma de administração da adrenalina receitada por Juliana. Ela alega que ela não errou a prescrição. Ela alega que o sistema errou. Em nota, o Hospital Santa Júlia informou que as investigações internas sobre o falecimento do menor foram concluídas, que as profissionais responsáveis pelo atendimento permanecem afastadas de suas atividades e que todas as informações levantadas serão formalmente repassadas às autoridades competentes e à família. Já é possível dizer a essa altura da investigação que a morte do Benício se deu devido a uma cadeia de eventos, uma cadeia de erros ocorridos dentro do hospital, iniciando-se pela doutora Juliana, seguido pela Raíza, e seguido da ausência de profissionais e possivelmente também seguido de erros na UTI. Nós procuramos a defesa da doutora Juliana. Eles aceitaram falar. Fomos ao local marcado para a entrevista, mas os advogados dela não nos atenderam. Também solicitamos um posicionamento do advogado de Raíza, que não nos respondeu. O Domingo Espetacular veio até a casa da família. É neste quarto que ainda mantém viva a lembrança do pequeno Benício Xavier. Cada detalhe mantém viva essa saudade. Esta aqui foi a última cartinha escrita por ele na escola. No texto, o Benício escreveu: Pais, eu amo vocês, muito, muito e infinito. De Benício para meus pais. A gente quer justiça por um hospital que contrata, alguém que não tem uma capacidade ali para atender num ato de emergência, de urgência. É um profissional que não sabe nem um código de uma UTI. Então a gente quer justiça, a gente não busca por vingança, a gente não busca algo financeiro, não. A gente quer que os responsáveis sejam penalizados.